Eu convido você a abrir a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 5. Esse texto que nós já temos estudado aí já há algumas semanas, acho que é um mês já. E aí você fala assim, pô, pastor, faz um mês e o povo aprendeu, né? Não aprendeu. Porque ainda, depois de um mês estudando só um capítulo na Bíblia, que chama atenção para o fato de que você crê em Jesus como seu Senhor, como o próprio Deus, como Cristo, e isso gera então a obediência, porque quem ama a Deus guarda os seus mandamentos, você continua tendo que puxar a orelha do povo, porque o povo ainda continua satisfazendo mais o desejo do coração do que a vontade do Senhor. Irmãos, tem hora que você fala assim, Senhor, abre os ouvidos, porque está difícil. Sabe quando você trabalha, ora, para ensinar, e a cada dia, ao invés de você ver o povo mais fiel, mais firme com Deus, pelo ensino que está sabendo, que está recebendo, você vê o negócio mais desanimado, mais fajuto, e com a obra do Senhor cada vez mais carente do que deveria ter. Não é fácil. Você bebeu a minha água, né? Nem minha água, irmãos. Mas vamos lá, o serviço é esse. E que Deus possa ter graça e misericórdia sobre nós. 1 João, eu vou ler, os irmãos acompanham mais uma vez comigo a leitura desse capítulo. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. E nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esses três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna, ou a vida, está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo
e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra e obrigado a Deus pelo privilégio de poder meditar nela para o nosso próprio bem, para o nosso crescimento, para engrandecer o Teu santo nome. Nos ajude, ó Deus, a compreender e a praticar esta palavra e que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, para o meu próprio bem, para o bem dos meus irmãos e irmãs e para a honra e glória eterna do Seu santo e bendito nome. É o que clamamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje é a terceira parte, estamos terminando, portanto, a primeira carta de João, que vimos, né? Onde João tem como objetivo trazer convicção aos verdadeiros crentes de que esses são nascidos de Deus e que, portanto, se são nascidos de Deus, possuem algumas características. E mais especificamente, nós vimos recentemente que neste último capítulo de 1 João, nós temos a verdade sobre a verdade, ou a verdade sobre Jesus. E ele então, nós dividimos esse sermão em 3 partes, vimos que na primeira parte ele vai tratar então de quem é Jesus. E aí então Jesus nos é apresentado como sendo o Cristo, como sendo o Messias, como sendo o Salvador, como sendo aquele que fora prometido no Antigo Testamento para ser o profeta, para ser o sacerdote e ao mesmo tempo ser o rei. Aquele que viria salvar o seu povo dos seus pecados. Ele é o Messias. Quem não crer em Jesus como o Messias, então não tem a vida eterna. Essa é a conclusão que João apresenta. E essa é a situação, por exemplo, que nós encontramos em muitas pessoas que acreditam em Jesus, mas não como o Messias, não como o Salvador. É um espírito iluminado, é um profeta, é um líder fantástico, né? É um judeu maravilhoso, coisa desse tipo, mas não como o Salvador, o Messias, o ungido. Vimos também que João apresenta Jesus como sendo o Filho do Deus vivo, que na verdade é uma expressão que aponta para o fato que ele é o próprio Deus. Nós vemos aí, eu quero que você dê uma olhadinha comigo, verso 20, né? Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos é dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. E aí diz, ou seja, Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então João apresenta que Jesus, além de ser o Cristo, o Messias, o Salvador prometido, é o próprio Deus, o Deus encarnado, a palavra que se fez carne, como ele diz lá no Evangelho, para a nossa salvação. Qualquer pessoa que crê em Jesus, mas não crê em Jesus como sendo o Deus encarnado, não tem a vida. Essa é a conclusão de João. Então, por exemplo, os testemunhas de Jeová, que apresentam Jesus como sendo um homem que foi usado por Deus, mas não é Deus. Em mesma essência, como o credo niceno constantinopolitano diz, rejeita essa confissão de fé como sendo Deus de Deus, da mesma essência, nascido, não criado, não serve ou não adora ou não reconhece o verdadeiro Jesus, que é o próprio Deus encarnado. E também, como nós vimos aqui no final do verso 20, João apresenta Jesus como sendo a vida eterna, a fonte da vida eterna. Quem crê em Jesus e tem Jesus, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Isso que nós vimos na primeira parte do sermão aqui de 1 João capítulo 5. Além disso, nós vimos também que tal crença a respeito de Jesus, que a nossa confissão de fé a respeito da cristologia, produz algumas consequências na nossa vida. Se nós cremos que de fato Jesus é o Cristo, que de fato Jesus é o próprio Deus encarnado, que de fato Jesus é a fonte da vida eterna, então isso deve produzir alguma coisa em nós. E aí então nós vimos que passamos pelo novo nascimento, ou seja, passamos pela conversão. Veja o que diz aí o verso 1. Mantenha a sua Bíblia aberta como de costume.
Diz, todo aquele que crê que Jesus é o quê? É o Cristo, o que ele é mais? É nascido de Deus. E nós vimos que o nascido de Deus é aquele que não nasce da própria vontade do homem, que não nasce da carne e do sangue, mas que nasce da própria vontade de Deus. Quando nós vamos para o Evangelho, João vai dizer que a conversão é fruto da ação de Deus em nos resgatar. É uma ação do Espírito Santo em nos alcançar. E o Espírito Santo sopra onde Ele quer. Então, o novo nascimento é uma consequência, ao mesmo tempo, ao momento que Deus nos dá a fé salvadora para crermos que Jesus é o Filho de Deus. E nesse momento, como diz Paulo em Efésios, o Espírito Santo vem e nos sela para a salvação. E, consequentemente, nós passamos por esse momento chamado novo nascimento ou conversão. Uma outra consequência, quando nós ouvimos o Evangelho da nossa salvação e cremos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e a vida eterna, é que além desse novo nascimento, nós somos reconciliados com Deus. E ao mesmo tempo reconciliados com os demais irmãos. Então nós somos reconciliados com Deus e com os irmãos em amor, segundo João. Uma terceira consequência é que nós então começamos a andar em obediência. Nós vimos aqui, lemos, que aquele que ama a Deus, verso 2, do capítulo 5, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus. E quando nós amamos a Deus, fazemos o quê? E praticamos os seus mandamentos. Não tem como você sair por aí falando, eu sou crente em Jesus Cristo, você vive uma vida de desobediência de Deus. O próprio Evangelho de João vai dizer que aquele que me ama tem os meus mandamentos e faz o que com os mandamentos? E é o que muita gente faz literalmente. Pega o mandamento de Deus e guarda lá numa gaveta, debaixo da cama, num cofre qualquer, porque nunca mais vai fazer aquilo. Mas o ensinamento de Jesus não é o guardar de você colocar debaixo da cama, no cofre, é o guardar no sentido de praticar. O Salmo 128 mesmo nos diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O guardar dos mandamentos de Deus é isso, praticar, andar, fazer o que tem que ser feito. Então é impossível para alguém que realmente confessa Jesus como sendo o seu Senhor, não viver uma prática de obediência a Jesus. Eu sou cristão, eu amo a Jesus, só que eu não consigo deixar a minha prática pecaminosa. Se Deus quiser, Ele vai me aceitar do jeito que eu sou. Isso demonstra que, na verdade, você é um imbecil. E que você não entendeu nada da fé. E que você está perdendo tempo. Porque se Jesus é o seu Senhor, significa que Ele é seu dono. E se Ele é o seu dono, a vontade dEle tem que ser ordem. E se você o ama, você pratica o que Ele quer. Uma criança sabe disso. Porque você ensina, você não ama o papai, então obedece o papai. Você não ama a mamãe, então obedece a mamãe. Mas se você ama Jesus, obedece a Jesus. E essa é uma característica daquele que realmente crê em Jesus. O que mais? Além disso, ele preserva o testemunho da verdade. Porque o testemunho está nele. O Espírito Santo é a verdade, vai dizer João. E por isso, então, ele prega. Se ele crê que Jesus é o Cristo, o próprio Deus encarnado e a fonte de vida eterna, ele não guarda isso para si, mas ele engrossa o testemunho, proclamando as virtudes de Deus. Então, o verdadeiro crente prega. E, por fim, desfruta de uma vida de comunhão com Deus. Por isso, ele ora e pede segundo a vontade de Deus. E quando ele ora pedindo segundo a vontade de Deus, Deus o responde. Até mesmo quando ele pede e suplica em favor de um irmão que está praticando um pecado que não é para a morte. Um pecado que, na verdade, segundo o contexto aqui de João, nós estudamos semana passada, refere-se a um pecado de blasfêmia, de heresia, que infelizmente era o problema que estava acontecendo nos dias de João. Muitos anticristos haviam surgido e seus ensinos
negavam que Cristo havia vindo em carne, negavam a encarnação de Cristo, negavam que Cristo era o próprio Deus encarnado, negavam, inclusive, que a morte de Jesus tinha acontecido de verdade e de fato. Para esses, eles dizem, esse não tem jeito, se o cara não crê que Jesus é de fato quem ele é, então eles blasfemaram, não tem mais o que fazer. Se o cara vive na heresia, não adianta você pedir para Deus abençoar. Senhor, abençoe aqueles que não creem no Senhor. Não faz sentido, é nesse sentido, nesse ponto então que João diz que nós devemos orar pelos aqueles irmãos que estão em dúvidas, pelos aqueles irmãos que estão até na prática de algum pecado, para que se arrependam. E aí ele então reforça, porque o nascido de Deus, ele não vive na desobediência, ele não vive na prática do pecado. E aí nós vimos tudo isso. Terminamos assim a segunda parte. E hoje, nós chegamos aqui, nessa resumão que ele faz no capítulo 5, relembrando que ele nos aplica 3 testes para você saber se você é um crente verdadeiro. Então, desse modo, quem assim crê a respeito de Cristo e vive no padrão dos nascidos de Deus, passam pelos testes que o apóstolo João apresenta na sua primeira carta. O teste social, que aponta para o fato de que o verdadeiro crente, ele ama a Deus e ama os seus irmãos, de fato e de verdade. O teste moral, que demonstra que o verdadeiro crente conhece a Deus, conhece os seus mandamentos, pratica a justiça, ou seja, não vive na prática do pecado. E o terceiro teste, o teste doutrinário, que aponta para o fato que o verdadeiro crente, ele confessa o Deus trino, o Deus que está testemunho, o Pai, a palavra, que é Cristo, o Verbo encarnado, e o Espírito. E ele confessa que Jesus é o verdadeiro Deus, que Jesus é o Cristo, é o Salvador. E ele segue os ensinos de Cristo. Se você quer saber se você é um verdadeiro crente, você tem que passar nesses 3 testes. E se você quer ver se aqueles que estão andando contigo, de fato, são crentes verdadeiros contigo, eles têm que passar nesses mesmos testes. Não adianta ele falar que é cristão, mas ter uma vida totalmente fora do padrão das Escrituras. O próprio indicativo de João falou, deixa embora, porque não é dos nossos. Prove o Espírito, prove o ensino. Porque aquele que não confessa Cristo encarnado, que não vive segundo o padrão do próprio Senhor Jesus, ele de fato é um mentiroso. E o termo é esse que João usa. Ele repete essa expressão mentiroso, faz Deus mentiroso, ou é um mentiroso, várias e várias vezes. Dentro desse sentido, irmãos, e nesse contexto, então nos é assegurado a vida eterna. Veja aí o verso 12 do capítulo 5. 1 João 5,12. Aquele que tem o Filho, tem o quê? Tem a vida. E aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E que vida é essa que ele está falando? O verso 11 explica. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está no seu Filho. Então, aqueles que de fato passam pelo teste e que estão em Cristo Jesus, têm assegurado a certeza da salvação, da vida eterna. Porém, para esta vida, aqui, não só a perspectiva da vida eterna, mas na nossa vida aqui agora, também nos é assegurado a vitória. E que vitória nos é assegurada aqui? É justamente sobre isso que João vai falar conosco. A vitória dos crentes, a vitória dos nascidos de Deus, a vitória daqueles que passam nos 3 testes, a vitória daqueles que experimentaram um novo nascimento, que foram alcançados pela graça de Deus e creem que Jesus é o Salvador, porque perdoou os meus pecados, que crê que Jesus é o próprio Deus, por isso ele hoje já está assentado no trono, que Jesus é a fonte da vida eterna e ninguém pode nos arrebatar das suas mãos. Qual é a vitória desses que já passaram pelo novo nascimento? Aqui. Nós já sabemos que temos garantido a vida eterna. Ótimo. A glória. Maravilha. Mas e aqui, pastor? Enquanto estamos aqui, nós somos mais que vencedores, diz o apóstolo Paulo.
Não só na perspectiva da era vindoura, mas também na era presente. E que vitória é essa? Então vamos lá. A primeira vitória que ele nos apresenta, irmãos, é a vitória sobre o mundo. Vencemos o mundo. O verso 4, leia aí comigo, vai dizer assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o quê? Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. E essa nossa fé sintetiza então a nossa crença em Cristo e a postura de obedecer os seus mandamentos. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Nós sabemos que o nascido de Deus, então, ele permanece na vontade de Deus. E ele não se deixa levar pelos desejos do mundo, esse mundo caído. Ele não se deixa ser levado pelas concupiscências da carne, nem pelas concupiscências dos olhos, e nem mesmo pela soberba da vida. Mas porque ele está em Cristo, ele vence essas inclinações e esses desejos e esse assédio. Veja aí 1 João capítulo 2. 1 João 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a vaidade ou a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos ou as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, o que está escrito aí? Ou seja, tem a vida eterna. O que permanece eternamente é o que tem a vida eterna. Esse é o contexto. Quem faz a vontade de Deus é porque passou pelo novo nascimento, crê em Cristo, e por isso, então, ele vence o mundo e permanece e tem a vida eterna em si. Então, vencer o mundo, irmãos, é justamente falar não para todos os assédios e desejos que o mundo nos traz. Meu Deus do céu, Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Se isso não for motivo suficiente para você falar não para os seus desejos carnais, como eu já disse aqui outras vezes, você de fato, meu amigo, você tem que estar no inferno. Não tem outro lugar para você. Se aquilo que Cristo fez na cruz por ti não é suficiente para você ter vergonha de satisfazer os seus desejos na concupiscência das práticas mundanas, de viver com um pé na igreja, um pé no mundo, se isso não for motivo para você, como diz Paulo, mortificar a sua própria carne, então você não entendeu nada. Se aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário não for suficiente para te constranger a rejeitar o próprio desejo do seu coração, se aquilo que Cristo fez na cruz não for significativo a tal ponto de te constranger a deixar os seus vícios, a lançar fora do seu coração os seus ídolos, e a se consagrar verdadeiramente a Jesus, você não entendeu nada. E é isso que João está falando: você não é nascido de Deus, então na verdade você está fazendo Deus um grande mentiroso. Você está fazendo de Deus um grande mentiroso. E você também é um belo de um mentiroso. Porque coloca essa cara de piedade, de crentarrão, né? Domingueiro, mas que de segunda a sábado, só Jesus. Qual é a primeira vitória do nascido de Deus? Ele vence o mundo, as inclinações do mundo. Esse tem Deus em si e permanece em Deus. Veja o que diz 1 João 4,15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus, o que está escrito aí, meu irmão? Deus permanece nele e ele permanece, está embutido aí, em Deus. Se você tem o Filho,
se você crê que Jesus de fato é aquilo que a Bíblia diz ele ser, se você crê que tudo aquilo que Cristo fez de fato é verdade, Deus permanece em você e você permanece em Deus. E se você está em Deus e Deus permanece em você, como santuário do Espírito Santo de Deus, não tem como você estar nas trevas. Porque é isso que ele vai dizer no capítulo 1, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Que aquele que está em comunhão com Deus, ele anda na onde? Na luz, meu Deus do céu. Então é incompatível com alguém que se diz crente em Cristo, viver nas práticas dos desejos do mundo. Irmãos, eu vou tentar ser o mais claro possível. Nós estamos em guerra contra a grande Babilônia, que Apocalipse chama de sistema mundo, a meretriz, que está nos assediando e que tem um cálice dourado, bonitão, para que você se embebede das delícias, da devassidão que o mundo te oferece. Um mundo que olha para você e diz assim: você é um gatão. Você é uma lindona. Bonitona. De parar o trânsito. E não é porque você anda devagar, não. É porque você é bonitona mesmo. E que você tem que curtir a sua vida. Você tem que ser amada, desejosa ou desejada. Que você tem que aproveitar a sua juventude. Que você tem que aproveitar que você está vivo, mesmo que você está acabadinha, velhinha, mas não tem problema, você aproveita que você está viva. Curte. Arranja um garotão, compra uma calça da Zump para ele, que ele vai te amar. E ele diz: curte, que a vida é uma só. E muitos embarcam nessa. E sabe o que é pior? Ainda diz que é crente. Irmãos, não dá para flertar com o mundo, irmãos. Ah, pastor, mas é só um negocinho. É só um aniversáriozinho que eu vou. Ah, é só um copinho que eu vou beber. É só uma noitinha. É só um cheiro. Ou andamos em fidelidade, ou não somos achados como fiéis. Como disse Paulo, somos inimigos da cruz de Cristo. A palavra de Deus diz que você pode ser duas coisas. É sempre esse dualismo. Não tem em cima do muro, viu, irmãos? Não tem o cara que está lá, bonitão, em cima do muro, se equilibrando. Não tem. Ou você está no lado de Deus, ou você está do lado de Satanás. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Aqui em 1 João 3, verso 9. 1 João 3, 9 e verso 10. Todo aquele que é nascido de Deus, que foi alcançado pela graça de Jesus Cristo e crê nele como Senhor e Salvador, entenda dessa forma, não vive no quê? Na prática do pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, justamente porque é o quê? Porque é nascido de Deus, Deus o trouxe, Deus o alcançou. Agora, verso 10, nisto são conhecidos, ou nisto são manifestos, os filhos de Deus. E os filhos? E os filhos de cima do monte, está aí? Ou de cima do muro? Está escrito aí? Tem 3 categorias? Quantas categorias tem aí? 2. Ou você é contado entre os filhos de Deus, ou você é contado entre os filhos do diabo, que é o pai da mentira e fica mentindo desde o início.
Por isso que João te chama de mentiroso, se você não anda como nascido de Deus. Então, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então veja, se eu não tenho as características do nascido de Deus, eu não procedo de Deus. Consequentemente, se eu não procedo de Deus, eu sou filho de quem? Do diabo. Não tem outro pai nessa história. Então, ou você vive como um nascido de Deus, em todas as áreas da sua vida, seguindo o exemplo que Cristo quer que você siga, sendo cooperador da cruz, ou você será inimigo da cruz de Cristo, mesmo estando dentro da igreja, mesmo fazendo parte de uma comunidade de crentes, você vai continuar sendo filho do diabo, porque as suas práticas são iguais às práticas do próprio diabo, que é mentiroso. Você vem de domingo, faz aquela maquiagem de piedade, de cara de santarrão, coloca lá alguns verbetes na palavra, né, no seu vocabulário. Só que de segunda a sábado, você serve ao outro pai, não tem como. Aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. O fato de sermos nascidos de Deus nos conduz a viver em novidade de vida e a vencer o assédio da grande meretriz, da Babilônia, ou seja, do sistema mundo. Não tem como, irmãos. E eu fico vendo pessoas que se dizem cristãs, flertando com o mundo. E algumas que já passaram dessa fase da piscadinha, de flertar. Sabe aquele negócio? Quando você era jovem, aí olhava para o bonitão, e olhava para o bonitão, dava uma piscadinha. Oi pãozão. Hã? Oi broto, dependendo da sua idade. Hã? Ou então, oi gatinha. Oi gatinho. Aí você flerta, dá uma piscadinha. Faz um sinal para ir lá tomar água. O pastor está falando muito, vamos beber uma água ali. Passa dessa fase de flertar. Tem uns que já passaram da fase desse flertar. E agora já estão na prática. Meu amigo, ou da sua fonte jorra uma água para louvor a Deus, ou da sua fonte vai jorrar uma água para louvor a Satanás. Não pode da mesma fonte sair água doce e água salgada. E se é água salobra, está fora de cogitação. Porque ou você é contado como filho de Deus, ou você é contado como filho do diabo. Pastor, mas a gente não tem direito de... Tem, meu amigo, você tem todo o direito de fazer aquilo que você achar que deve fazer. Só que depois, no dia final, não reclame. Porque Jesus mesmo diz que naquele dia, Ele vai dizer: apartai-vos de mim todos aqueles que praticam a iniquidade. Nunca vos conheci. Mas Senhor, Senhor, em Teu nome nós profetizamos, em Teu nome expulsamos demônio, em Teu nome fizemos um monte de coisa. Jesus, eu não te conheço, meu amigo. Porque em nome de Jesus as pessoas podem estar na igreja e fazer ainda um monte de coisa. Tem pastor que nem crente é, irmãos. Usa da estrutura religiosa para poder ter uma posição dentro da sociedade e às vezes enganar pessoas. E que vai levando todo mundo no piano, todo mundo na flauta. E não avisa do perigo, como um verdadeiro atalaia, que está preocupado em agradar o seu coração para que você esteja aqui se sentindo amado, querido, lindão, bonitão, para desejar vir no próximo domingo e manter a estrutura ou o reino que ele está construindo para si, porque ele não faz parte do reino de Deus.
estruturas preparadas para te emocionar e para te fisgar, mas que não te adverte para o fato de que aquele que ama a Deus vence o mundo e que não dá para andar de mãozinha dada com a grande Babilônia. Vejamos alguns textos. Fique em paz que eu vou ficar só no primeiro ponto. Nós vamos continuar em João. Tá bom? Sei que alguns já estão até preocupados. Mas vamos ver esses textos. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, verso 4. Nós já lemos esse texto em outra ocasião, vamos relembrar. Tiago, capítulo 4, vai te apresentar os teus 3 inimigos. Tá bom? Nós vamos ver isso até o final do sermão aqui. Sei lá, semana que vem. E se eu morrer, alguém, por favor, vem e leia aqui o sermão. Vem se for no meu velório, tá? Para não ficar o sermão perdido aqui. Então vem e fala, ó, irmãos, o último sermão que o pastor ia pregar era esse. Aí vem ler. Pode fazer no velório também, porque aí fica todo mundo mais emocionado. Não tem problema. Mas não deixe de ler esse sermão, mesmo se eu morrer. Tá? Mas vamos lá, Tiago 4. Infiéis. Na minha Bíblia não tem, mas provavelmente na sua Bíblia embaixo tem um rodapé com o númerozinho do verso 4, com uma nota de rodapé na palavra infiel. Na sua Bíblia tem? Na minha aqui não tem, mas na sua deve ter. O que está escrito aí? O que é essa palavra na verdade? Adúlteros, prostitutas. É isso. Adúlteros. O nosso tradutor aqui quis ser um pouquinho mais light, usou um eufemismo, em vez de chamar você de prostituta ou de adulto, chamou de infiel. Tá? Mas então é essa palavra, infiel. Não compreendeis que a amizade, veja, a amizade do mundo é o quê? É inimiga de Deus. Você não entendeu que andar com a mãozinha dada, com amizade com o mundo, um mundo que nos odeia porque somos de Cristo, um mundo que não nos conhece porque servimos à luz, um mundo que permanece nas trevas, não dá para você ter amizade com o mundo, em trocar mensagem com o mundo, e dar o seu número para ele, em receber mensagenzinha de bom dia. Não dá para ter nenhum tipo de relação com esse mundo, porque a amizade com o mundo se constitui já inimiga de Deus. Veja o verso, a continuação do verso. Aquele, pois, que quiser ser o quê? Amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não tem como. Você vai ter que escolher que amizade você tem. Ou os desejos da carne, os desejos dos olhos, a vaidade da vida, ou se adequar à amizade de Deus. Ou você vai curtir a vida doidado, e simplesmente uma vida terrena, pensando nas coisas terrenas, como inimigo da cruz de Cristo, onde o seu Deus é seu próprio ventre, é o seu próprio umbigo, satisfazer as suas vontades. Ou você vai pensar no reino celeste, na pátria que está no céu, e na promessa que Jesus vai voltar, e permanecer firme nisso. Não dá para andar de mãos dadas com o mundo. Não dá. Porque se você andar de mãos dadas com o mundo, você se transforma imediatamente em inimigo de Deus. O que mais? Vamos para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 7. Verso 7.
Jesus vai dizer assim: não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Jesus denuncia o mundo, declarando que as suas obras são más, e por isso o mundo o odeia. Mas à frente depois Jesus vai dizer: se odiaram a mim, vão odiar também aqueles que me seguem. Vão odiar vocês. Jesus diz: olha, o mundo, as obras do mundo são más. Ainda aqui em João, o verso 15, ou melhor, o capítulo 15, verso 18, vai lá para João 15. João 15, verso 18 diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Verso 19 também. Se vós fosseis do mundo, o que o mundo faria? O mundo amaria o que é seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, dele vos retirei, por isso o mundo vos odeia. Não dá. Assuma um compromisso de professar a sua fé em Cristo Jesus lá na escola. Você vai ver se você vai ter muitos amigos. Assuma um compromisso de professar a sua fé lá no seu trabalho. Assuma o compromisso de chegar lá na sua família e começar a mostrar as obras más daqueles que ainda estão no mundo. Fala isso, cara, isso é perverso. Será que alguém vai te aplaudir? E talvez você vai colher os frutos pela sua fidelidade ao Senhor. Quando nós assumimos um compromisso com Deus, irmãos, o mundo se levanta contra nós e ele nos odeia. E é por isso que ele tenta nos assediar. Ele tenta nos seduzir. E aí ele faz isso. Não, deixa, que é isso, rapaz. Você está virando fanático. Que é? Jesus mesmo ensinou, rapaz. A gente ama todo mundo. Qual que mal tem? Não tem problema não. Que é isso? Curtir a vida um pouquinho. Oxe, você é jovem? Oxe, calma. Você está seguindo aí alguma coisa muito louca. Não, esse pastor seu deve ser xarope. Você sabe, a Bíblia foi escrita por homens, não dá para a gente interpretar esse negócio aqui literal, não. O que é isso, rapaz? Peraí, pega a parte mais leve aqui. Vamos aproveitar o negócio. A vida é uma só, cara. E outra, depois você chega em casa e você pede perdão. Não é problema. A Bíblia diz que Deus perdoa. Pede perdão. A gente vai. E outra, vamos fazer o seguinte: já vamos pedir perdão antecipado. Senhor, nós estamos indo agora, nós vamos pecar. Mas o Senhor eleva e já perdoa. Nós estamos pensando que estamos tratando com quem? Se você assumir um compromisso com Deus, certamente o mundo vai te odiar. Capítulo 16. Ainda de João, o mesmo que escreveu a primeira carta, tá? Então, João 16, 8. Falando a respeito da vinda do Espírito Santo, diz assim: quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. O Espírito Santo convence isso, mostrando que não há mais solução para esse mundo. O Apocalipse já diz: caiu a grande Babilônia. O sistema mundo vai ruir, irmãos. Todo o assédio, toda a pecaminosidade, toda a devassidão, a promiscuidade, todo o hedonismo, a busca pelo prazer carnal, desassociado de uma fidelidade, de santidade a Deus, isso vai cair. E nós não podemos estar lá. Por isso que a palavra de Apocalipse diz: olha, sai do meio desse mundo.
Mantenha-se santo, mantenha-se separado, mantenha-se em piedade. Voltando para 1 João, para terminarmos então essa parte. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, verso 1. 1 João 3, capítulo 1 diz: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Lembre que conhecer, no contexto do Novo Testamento, refere-se ao quê? A amor. Jesus é onisciente. Então, quando ele diz, eu nunca vos conheci, não é que ele sabia quem que era, porque ele sabe todas as coisas. Ele é Deus de Deus. Mas o verbo conhecer vem do hebraico, como nós já trabalhamos, que aponta para o eufemismo de intimidade. Quando, por exemplo, refere-se ao homem e à mulher, o verbo conhecer aponta para esse eufemismo de intimidade sexual. José recebeu Maria, sua mulher, porém não a conheceu até que a mesma deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Aí José não sabia quem ele era? Claro. O verbo aqui conhecer apontava para o fato de que ele não teve intimidade sexual com ela até o nascimento de Jesus. O verbo conhecer na Bíblia aponta para isso. Quando refere-se a homem e mulher, intimidade. Quando refere-se a Deus para com os homens, o amor salvífico. Então, quando Jesus diz, eu nunca vos conheci, eu falei, eu não te salvei. Porque você pratica a iniquidade, você não foi nascido de novo ainda. Mesmo que você faça algumas práticas dentro da igreja, isso não significa nada. Então, quando diz que o Pai nos chamou para sermos seus filhos e o mundo não nos conheceu, não é o fato de que o mundo não sabe quem somos. O mundo sabe quem somos. Ele nos odeia por isso. Mas ele não nos conheceu porque o mundo não nos ama. Porque aqueles que foram alvos do amor de Deus e foram chamados pela salvação e pela graça, automaticamente se fazem inimigos do mundo. E o mundo nos odeia, porque a semelhança de Cristo, nós apontamos para as obras do mundo e dizemos que tais obras são más. Veja ainda o verso 13 desse capítulo. 1 João 3,13. Irmãos, não vos maravilheis, se o quê? Se o mundo vos odeia. Há uma dicotomia, não dá para ser amigo do mundo e amigo de Deus ao mesmo tempo. Porque quando você faz amizade com o mundo, instantaneamente você se constitui inimigo de Deus. E vice-versa. A vitória, a primeira vitória do nascido de Deus é sobre o mundo. Ele vence o mundo. O assédio, os desejos, os ensinos, o sistema. E para terminar, irmãos, 3 palavrinhas chaves aqui que o mundo quer que você pratique para deixar de vencê-lo. Tolerar, desejar e aceitar. São as palavras que o mundo mais nos fala nos dias de hoje. Você tem que tolerar. Você está sendo intolerante. Você tem que tolerar mais. Você tem que desejar mais. Você tem que sentir prazer nas coisas. Parece que você parou de viver depois que você virou crente. Você precisa ter mais desejo. E a terceira palavrinha que o mundo fala constantemente é aceitar. Você pode até crer que isso não está certo, mas você tem que aceitar.
Ele é seu parente. Está vivendo uma vida pecaminosa, não tem problema não, mas você aceita. Ele continua sendo seu parente. Tolere, aceita. E a maioria do povo de Deus está abraçando essas 3 palavrinhas mágicas do mundo. Porque não querem a inimizade do mundo. O grande perigo nosso é não querer ser odiado pelo mundo. E como a gente quer estar bem com todo mundo, a gente não quer ser o diferente da história, o que a gente faz? Tolera, deseja, aceita. Porque senão, pastor, eu vou ter que comprar briga, né? Então é melhor que eu fique em paz com todos. Só que a mensagem bíblica é que o nascido de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E por isso o mundo o odeia. Não tem como você se manter em Deus e ao mesmo tempo ser amigo do mundo. Justamente por isso. Pronto. Buscar uma vida de comunhão com Deus, de santidade com Deus. E isso vai nos colocar em rota de colisão com o mundo. Não é para qualquer um. Só para aqueles que são mais que vencedores em Cristo Jesus. Você está disposto a esse negócio, irmão? De assumir diante do mundo que Jesus é o Senhor da sua vida? Não só da boca para fora. Será que nós estamos dispostos a isso? O nascido de Deus, segundo 1 João capítulo 5, verso 4, diz que todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que Deus tenha misericórdia de nós. Irmãos, nós temos mais 2 inimigos para estudar. O nascido de Deus, ele vence o mundo, mas ele vence também outras coisas. E se Deus permitir, então, nas próximas semanas nós vamos estudar isso. Mas que você grave, que esse aqui é um dos inimigos mais terríveis, né? Porque ele está ali constantemente nos assediando. E se nós não estivermos firmes, por isso que Paulo diz, olha, permanecer firme no Senhor. Se não estivermos firmes, nós seremos presa fácil. E o mundo se alegrará com a nossa queda. Cuidado.